Bem-vindos a mais um podcast da Dualtech Elevadores. Hoje nós estamos abrindo a série aqui com convidados e estamos recebendo dois convidados mais que especiais, Romulo, É verdade. né? Sejam bem-vindos então, né, Guto, Daiane, muito bem-vindos Obrigada. aqui com a gente hoje. Obrigado. O seu Gustavo Bonissoni, né? E Daiane Marques, É isso? proprietários da B-Conde, não é isso? Acho que Isso o aí. papo vai ser bem Isso. interessante Vai hoje. ser interessante, cara, interessantíssimo. Até E- porque não falaremos de elevadores, né? Com Já certeza. tem um combinado aqui que o assunto em pauta não é elevador. O assunto são os convidados e São não os nós. convidados, com certeza. Isso Então, aí. gente, pra gente começar, né, a ouvir de vocês um pouquinho de o que levou vocês a realmente escolherem a profissão da sindicância, como isso surgiu na vida de vocês para virar a profissão, né, e realmente ter um trabalho destacado que vocês têm hoje. Bacana. Pode Começar então. começar. A gente trabalhou já há anos, né, com administração de condomínios, né, contabilidades, e nos conhecemos, fizemos uma amizade muito bacana em uma delas, né? E até numa brincadeira nossa, um dia num café, um dia a gente vai montar a nossa própria administradora, né? Então isso foi o início de uma ideia futura. E aí eu sempre almejei mais, assim, sempre busquei, nunca consegui ficar muito trancado, assim. E aí surgiu uma ideia, tipo, o que que eu posso fazer para ganhar mais, Uhum. né? Ter o meu próprio negócio, enfim, crescer, né? Empreender e crescer. Empreender e crescer. E aí eu tava na onda do síndico profissional, né? Então eu tinha uma grande experiência já nessa área condominial. Isso que ano? Cara, 2016, 2017. É importante a gente falar, porque daí já mostra também a longa jornada que Isso, vocês têm, né? exatamente. Aí foi em 2016, 2017, fiz alguns cursos, né, nessa área de síndico profissional, porque lá na contabilidade é uma pegada um pouco diferente, né? Mas não é a prática, né? Não é a vivência do síndico, e sim a parte contábil. O que é até um diferencial da nossa empresa, porque a gente tem essa experiência, essa vivência dessa parte. Bom, a gente tem alguns parceiros até nessa área que também tem essa vivência da parte contábil, né? Parte de administradores de condomínio. Mas enfim. E aí eu fui em busca dessa carreira, né? A Dai continuou na contabilidade, acabou indo para outra depois também, né? E aí chegou num determinado ponto, me tornei síndico profissional, comecei a pegar alguns condomínios, né? Então eu comecei a ter uma demanda grande. O meu pai estava voltando a morar em Balneário Camboriú, até ele faz parte também da equipe, não está hoje Legal. presente aqui, mas ele Seu Bássimo. seu Basta, Ah, Bonissoni, goleiro, Abraço, goleiro, seu bicho é. braço. Goleiro da. Cara, profissional. foi goleiro profissional, tá com 73, mas agarra muito. Ah, ele foi de verdade, então. Foi. Opa, Ô, opa. goleiro do nosso Ferino, um abraço aí pro seu É. Máximo. Um abraço, Grande abraço. goleiro. Exatamente. E aí ele tava voltando a morar pra cá, então eu fiz uma proposta pra ele me ajudar, né? Então ele aceitou e faz parte até hoje da equipe. E aí começamos a pegar mais condomínios e a demanda aumentou ainda mais. E aí surgiu aquela nossa ideia daquele Retomamos. café, né? Eu falei, Dai, preciso conversar contigo. E aí onde a gente sentou e conversou e eu fiz a proposta pra gente encarar esse desafio juntos, né? E ela, na loucura, aceitou. Sã não é, né, Dai? Pra mexer com o Não povo, pode. como é que Pra pode? você gostar de ser síndico, você não pode ser muito certo. Aí juntou a loucura do Guto com a minha e graças a Deus tá dando certo Tá dando até certo. hoje. Aí, Que bom, que bom. Já E a gente já vem deu colhendo, resultado. a gente vem colhendo frutos. Quando eu fui participar da empresa com o Gustavo, a gente ele já tinha uma gama de condomínios. Eu acabei, acho que, contribuindo com mais dois. E aí a gente foi trabalhando e migrando a formatação dos condomínios que a gente tá junto. Vai fazer 4 anos? Acho que é. A gente vai fazer Por aí. 4 anos. Então, nesses 4 anos, a gente mudou muito a figura dos condomínios que a gente está atendendo hoje para o que a gente atendia há 4 anos. Então ela vem depois de você já estar 3, 4 anos Isso, solo, isso. vamos Isso. dizer. Ou com o nosso goleiro. Nosso Com o goleiro. nosso goleiro. Eu fiquei um tempo sozinho, né? Encarando o desafio, enfim, só que a demanda eu não dava mais conta, né? Pra gente manter uma qualidade de serviço. Então veio o meu pai, né? O Bássimo. E aí alguns condomínios aumentaram ainda mais, a demanda aumentou. E aí veio a Dai também para nos auxiliar. A ideia inicial, na verdade, quando eu fiz essa loucura com ela, foi de
de sempre crescer mais, de ter 30, 40, 50, 60 condomínios. A ideia era Aham. ter uma empresa grande e dominar o mercado de Balneário Ainda bem Camboriú. que ele mudou de ideia. Mais louco. Quem que é o mais doido? Só que aí no meio do caminho a gente. Porque, cara, tu tem que ser um bom profissional, tu tem que prestar um bom serviço. É uma coisa que o síndico até é muito queimado por questão dos 10%, isso, e a gente não tem essa situação. A gente é correto. Então, pra gente ter mais gente na equipe, tem que ser pessoas corretas, pessoas idôneas que não vão queimar o filme da empresa. Então, cara, até tu conhecer alguém, confiar e faça um serviço Sim, bom. A claro. gente é muito parecido na questão de atender o cliente, da comunicação. Tratativa dos funcionários, Isso, a tratativa gente é com os muito condôminos. semelhante, por isso que tá dando certo. Então, trazer uma outra pessoa para fazer parte da equipe é complexo, né? Então, a gente reviu, sentou, conversou e hoje a gente tem um padrão de qualidade. Então, a gente tem um padrão X de condomínios, a gente não passa daquela quantidade, exatamente para manter a qualidade do serviço. E está bacana, né? Estamos contentes. Mas assim, o nosso mercado de elevador é tranquilo, né, Romo? A gente não tem problema, né? Não tem problema. Mais ou menos. Quase que não temos desafios Quase que diários. não temos né? desafios. E para vocês, síndico? O síndico não tem desafio, né? Não. Diário, assim. Principalmente síndico profissional não se incomoda. Não são Deve o todos. quê? Vocês acordam 10h30, né? Os problemas não são diários, eles não são diários, são de meia e meia hora. Com certeza o O WhatsApp maior tá bombando desafio, se aqui. vocês pudessem pontuar hoje, quais são os maiores desafios do síndico profissional no dia a dia, assim? Mediar conflitos. Pessoas. Pessoas. Lidar com É muito pessoas, fácil sim. você cuidar das manutenções, você manter o condomínio funcionando perfeitamente, todas as engrenagens muito bem separadas e ter os contratos com as empresas certas. Isso é fácil. O que é difícil é você gerenciar esse conflito de morador para morador, briga de ego, queda de braço para ver quem que tá certo, quem que tá errado, quem que tem a razão. Então essa acho que hoje é a nossa maior dificuldade de fazer com que os moradores vivam em harmonia entre eles, porque eu vejo que hoje a função do síndico, a nossa função é essa, quando existe dois conflitos entre dois vizinhos, a nossa função é amenizar, eliminar mediadores, para que eles continuem sendo bons vizinhos e não fiquem em atrito ao se ver no elevador Porque ou virando a cara. num condomínio Dentro são do muitas prédio. vozes, né? Muitas vontades, muito ponto de vista diferente. Às vezes a gente vê até vizinhos que têm a mesma opinião, que ficam mais divididos para um lado, um outro grupo para o outro, né? E Isso. como conciliar, como dividir essa integração mediante as regras que o condomínio tem, né? Sim. E se tem algum fato curioso, alguma história que vocês já tiveram que lidar aí com esses anos de experiência para fazer essas mediações aí Várias. dentro do trabalho de vocês. Mas algumas que A gente tem várias, na verdade, né? Mas acho que de repente a Dai tá vivenciando, acho que uma ou duas situações, né? a gente tem uma situação agora que está vivenciando que é bem complexa. Eu tive uma reunião com o condômino, porque ele exige que o condomínio tome uma posição contra um morador vizinho dele, que ele alega que ele agride o cão. Ele é Olha de só. fato, eles olham o bolso, ele bater e o cachorro chorar. E aí é muito complicado porque eu não tenho como provar isso. Claro. Outras situações é de fumar maconha. Como todo síndico, em algum momento, se for síndico profissional e administra vários prédios, vai enfrentar isso. Então são situações que a gente não tem como entrar dentro do apartamento, a gente não pode também E relatar afirmar, né? e afirmar. Não tem provas. Situação de barulho é outra que a gente vivencia diariamente, constante, som da TV alto. Temos uma situação de um prédio que o rapaz é músico e aí ele fica ensaiando dentro de casa em horários, entre aspas, permitidos. Permitidos, né? Permitidos. Baterista. Já pensando? E aí ele fica lá Nunca fui. cantando do violão e a vizinha de baixo fica muito brava e ela fala, ele não vai ganhar dinheiro sendo músico, esse rapaz que vai arrumar outro emprego. E por aí vai. É complicado, até com criança, né? A pessoa tem 2, 3 filhos ali, enfim, a criança brincando. Cara, não tem. Quem tem filho sabe como é difícil segurar. É verdade. E depende Criança muito do condomínio. Tem presa alguns que no têm sofá. mais isolamento, outros menos. Mas, cara, mesmo assim, teve uma situação de... Ontem, inclusive, eu tive numa assembleia, o condomínio falou que a pessoa tem um cachorro e ele acha que o cachorro fica batendo o rabo no piso. E incomoda quem tá embaixo. Incomoda ele. Como é que tu vai dominar isso? O pet acho que é uma das coisas que sempre vai dar presente, né? Sim,
Exatamente. sempre vai estar presente. Enfim, tem várias, né? Esses são alguns dos poucos exemplos que a gente tem, mas são fatos. Eu tenho uma curiosidade, Romulo, porque eu não sei, como nós trabalhamos com transporte vertical, naturalmente nós temos plantão 24 horas, Perfeito. né? Sim. Porque tem aquele indivíduo lá que sai pra balada, volta de madrugada, ele vai precisar usar o elevador, o pessoal chega de viagem, e uma infinidade de situações no qual a pessoa precisa do elevador 24 horas por dia. Como é que é a vida de vocês, assim? O síndico, ele trabalha 24 horas por dia? Tem plantão? Não tem? Porque, obviamente, que vocês são seres humanos, né? Tem as suas Sim. vidas particular, né? O Guto joga uma bolinha, dá, enfim, né? Tem seu esposo, sua vida. Como é que concilia, assim? Porque, como a Dai pontuou ali, o ser humano é difícil. Às vezes ele acha que o síndico, ele tem que estar ali À 24 disposição, horas, 24 horas. esquece que o síndico também é um ser humano, Sim. também tem a sua vida, né? Como é que funciona essa... Então, aí volta a questão também das pessoas não entenderem, né? Enfim, enfim, a gente tem nossa vida, que nem tu falou, né? A gente trabalha mais ou menos em horário comercial, mas, entre aspas, a gente trabalha 24 horas tá por disponível dia. 24 Né? A gente horas. tá, sim. não quer dizer que trabalha, mas está disponível 24 Já horas por aconteceu dia. de madrugada da gente ir para Isso. prédio. Então, Já assim, aconteceu. a nossa profissão, ela não exige que tenha um contrato com o condomínio, porque é por eleição. Então, a ata, né, de assembleia, ela nos coloca ali na posição de síndicos. Então, quando a gente manda uma proposta para o condomínio, na nossa proposta está lá, horário, né, de atendimento. Então, a gente trabalha geralmente em horário comercial, mas a gente tem os plantões de emergência, né? Então, emergência, o que seria? Ah, tá pegando fogo, tá faltando água, estragou o portão da garagem. Passageiro preso no elevador. Passageiro preso no A elevador. turma do elevador tá sempre presente. Esses caras incomodam, né, meu? Então, tipo assim, não tem como a gente não atender as pessoas, porque a gente é o responsável pelo condomínio, né? A gente foi eleito para ser o responsável do condomínio. Então, a gente tem que estar disponível ali. E aí é onde que é interessante também a gestão da nossa empresa, porque a Dai tem a família dela, né? Eu tenho a minha e a gente atende Balneário Camboriú, alguns condomínios em Itajaí. Então, a gente tenta combinar sempre de sempre ter alguém na cidade. Então, por exemplo, a Dai precisa viajar, quer tirar uns dias de folga, alguma coisa assim, eu estarei presente. Então, qualquer problema que acontecer, vai ter alguém presente. Então, Claro. o condomínio nunca vai ficar desassistido, né? Então, Nunca saímos os dois no mesmo final de semana. Isso. Se o Gustavo viaja, eu fico aqui na região. Se eu viajo, Ele fica Isso. pra E a cobrir. grande maioria do nosso atendimento é via WhatsApp, né? Via Uhum. telefone, enfim. Então a gente está sempre ligado. Às vezes está em reunião, alguma coisa assim, coloca ali, né, modo offline ou algo assim, ou alguma mensagem. Então a gente dá um jeito de Acho que atender. tá aí a importância até do conselho, né, dos condôminos na hora de contratar também uma empresa de sindicatura, né, empresas que levam seu trabalho a Sim. sério e que tem esse lado humanizado, né, de saber que, bom, eu não tenho um contrato, mas sempre Eu tem não alguém posso por deixar o perto, não vou cliente deixar na na mão. mão, porque existe uma seriedade, existe um nome, né, da empresa de vocês a zelar, então acho que também na hora de escolher o síndico, né, vale a pena fazer essa pesquisa de mercado, né, tem aí a Beconde que você pode entrar nas redes sociais e pesquisar o trabalho deles, que eu acho importante, né, a Com gente certeza. Com certeza. fazer essa indicação. Agora, a gente falou dos plantões, né? A gente falou desse ritmo acelerado que a gente tá como sociedade mesmo, né? E o condomínio é uma cidade, né? Sim. Muita gente, bastante coisa para responder, coisas que acontecem fora do horário, reparos, atendimentos, o elevador. Sempre o E elevador. O assunto aí, polêmico é o elevador, né? para tudo que a gente vai precisar solucionar dentro dessa edificação, né, dentro do condomínio, a gente vai ter um prestador de serviço lá prestando lá uma mão de obra, um trabalho, uma correção, né? Como é que vocês tratam a relação hoje, né, com os prestadores? Como é que é o crivo, o olhar de vocês para a escolha de um bom prestador? Né? O que ele tem que ter como qualidades para atender vocês e, consequentemente, vocês poderem responder para o condomínio, né? A gente está numa região bem complexa quanto a isso, tá? Então a gente está com uma deficiência bem grande na mão de obra, tá? Em vários setores, vários segmentos, não vou entrar agora a detalhar isso, mas Inclusive no elevador, já que o elevador tá em todas as pautas. Eu aposto, sim, sim. mas temos algumas boas que ainda dá para indicar. Mas enfim, então a gente cara, passando por um desafio, assim, sabe? Mas acho que até a Dai pode falar um pouco mais sobre o que a gente prioriza mais, né, nessa parceria que a gente tem dos prestadores de serviço.
Hoje, o que a gente identifica nos prestadores que já trabalham conosco é realmente um atendimento de excelência, rápido, porque morador quer atendimento rápido, o condomínio precisa de um Hoje está atendimento rápido. a resposta muito rápida, né? Exatamente, tanto como nós também, síndicos, somos prestadores de serviço, nosso atendimento no WhatsApp tem que ser rápido. A gente não pode demorar muito a mesmo. E quando o morador relata um problema, aquele problema dele passa a ser meu. Claro. E é aquilo que até a gente estava comentando antes, de você ver que o prestador, ele quer te ajudar, ele está se importando com o teu problema. Então, hoje, os parceiros que trabalham conosco, das empresas, que eu não vou citar agora, nem sei se pode ou não, mas enfim, o nosso crivo é esse, ver se ele realmente está interessado e está disposto a abraçar o nosso problema, independente do horário. Portão não escolhe a hora para quebrar, elevador não escolhe a hora para parar, bomba não escolhe a hora de Água, faltar né? Bomba água. d'água, Então, caixa assim, a d'água. gente precisa daquele prestador que quando a gente... Elétrica, a mesma coisa. Então, quando a gente precisa de um retorno, que esse prestador dê ali meio dia para nós, para estar solucionando o nosso problema. Serralheria, a mesma coisa. Já aconteceu de uma empresa lá, um prestador de serviço, bateu no portão. Poxa, eu não posso ficar com o portão aberto, é risco, é insegurança para os moradores. Em 2 horas já estava com o portão funcionando de novo. Então, esse é um preço justo. Claro. É um prestador de serviço muito bom e nos atende com uma rapidez. Então, até uma das coisas do síndico profissional hoje, que eu acho até um pouco injusto comparado ao síndico morador, é que determinados prestadores, eles dão mais atenção para o síndico profissional, porque ele consegue ter 1, 10, 15 clientes, como é o nosso caso. Então, ele não quer perder esse cliente. Ele sabe que se ele não me atender rápido, eu vou chamar outra pessoa e, de repente, vou fidelizar outro. Pro condomínio tem a vantagem nesse condomínio lado tem por a causa vantagem. do poder de barganha, né? Então, Claro. ele acaba... Barganha e rapidez. Esses prestadores, às vezes, eles conseguem fazer um preço menor para nós ou para o condomínio, no caso, porque ele tem, com uma pessoa só, ou 2 no caso, vários clientes. Um leque de opções para poder trabalhar. Né? Isso, então Que a ele gente busca consegue reduzir. É o comprometimento do prestador e um preço justo. É isso que a gente valoriza, né? Claro, qualidade no serviço, preço, né? Claro, nem sempre a gente vai conseguir o melhor, porque se o prestador de serviço é um prestador de serviço com qualidade, o preço dele também vai ter o seu, né? Custo-benefício, né? E como é que é? Não é valor, não é preço, Não é é valor. preço, é valor. Não é Vai preço, é agregar valor e não é só dinheiro. Isso, e a parceria, né? Essa parceria de quando a gente precisar, realmente o cara tá disposto, porque a gente se preocupa com o condomínio, então a gente quer prestadores de serviço que também se preocupam com o condomínio, né? Com o serviço que ele tá executando. Que isso? Atenção às dicas, né? Você que quer ser parceiro da Beconde, Seja- foi dado as dicas, né, Rômulo? Hã? Mas pode falar, É tá, que nem Dai? Pode nós, citar não os tem- prestadores, tá? Tipo assim, Se vier novamente aí, fica É mais ou à menos que nem vontade. a gente não tem um horário para não atender o prestador de serviço ou o porteiro, ou enfim. Então, se é 10 horas da noite deu problema no portão e o morador ou o porteiro entra em contato conosco, a gente precisa daquele parceiro que vai lá 10h30 da noite para resolver o problema e deixar o portão funcionando. Então, é uma A gente não vai citar parceria. nomes, porque vai que a gente esquece de algum. Vai Aí vai ser injusto, né, Guto? Vai ser Ficar chateado injusto. com a Mas gente. eu acho importante, assim, porque vocês falaram uma diretriz da empresa, né? Sim. Que falando aqui de Dualtec um pouquinho também, eu levo um serviço para o meu cliente e os meus fornecedores, cara, eu preciso que eu tenha fornecedores com a mesma linha de pensamento. Precisamos caminhar juntos, né? Posso falar da Doltec? Uma experiência? Pode falar da Pode. Dualtec, pode falar. Tá. Tem aquele condomínio que nós, não vou citar o nome do condomínio, mas enfim, tínhamos um condomínio que era do Altec que atendia, e os moradores ficaram presos, acho que vocês levaram 13 minutos, 15 minutos para chegar. Então, até hoje, nessa minha experiência de síndico, acho que o Guto também, 12 foi o mais recorde. 1. 12 minutos 12 mais 1. Perfeito. Brincadeira. Perfeito. 12 mais 1. Para chegar e abrir lá e socorrer o morador, então assim, ó, para mim até hoje, acho que pro Guto também foi o recorde de rapidez no atendimento. É que é uma das premissas, né? Acho que desde que a gente começou o projeto, a questão de conhecer a região que a gente ia trabalhar, que era Balneário Camboriú, com o nosso trânsito, com o nosso temporada de verão, E o nível de exigência e o nível também, de né, exigência do cliente, né? A gente tinha que otimizar. Então, a premissa das motos e ter uma equipe de plantão balanceada na questão de número de pessoas versus número de equipamentos que você vai atender, Sim. sempre esteve no nosso radar para ficar bem claro. E é assim. legal porque são vidas que estão ali presas, né? Então, assim, tu não sabe o que a pessoa pode fazer. A gente teve um caso em um dos condomínios que trancou o elevador, era num horário que não tinha muita gente no prédio. O cara tinha vindo do mercado naquele exato momento, então ele tava com compras. Ele sentou no chão do elevador, abriu uma cerveja quente com um salgadinho e ficou ali esperando até chegar alguém, ou até alguém descobrir que ele tava ali preso.
Mas tem casos que a pessoa entra em pânico. Claro. Né? Então, Tem. essa questão da Fobia, agilidade foi muito bacana. E já que a Dai fez um marketing aqui, vou também fazer um da Altec sobre a questão de um outro condomínio nosso também, que a gente estava tendo muito problema com uma empresa. Enfim, estava bem burocrático, é um prédio com bastante pessoas idosas, assim, e é um único elevador, né? Então, foi chamado o conselho, a gente conversou, fez reuniões, pegamos algumas propostas, né, de algumas empresas nessa área de elevador e optaram pela Dualtech, né? Foi resolvido o problema, não incomodou mais, não foi feito nada de Exato. modernização, nada, Que simplesmente bom. pela qualidade do serviço a gente resolveu o problema e nunca mais o elevador incomodou. Isso é verdade. Então é uma... Importante esse feedback, assim, porque quando Não a gente era tem pra falar, mas acabou. não era pra falar, mas Então não tem como. eu acho que, assim, o propósito da Dualtech é transparência, né? Sim. Então eu costumo sempre dizer para os nossos clientes, cara, nós não somos perfeitos, né? Nós erramos, às vezes nós atendemos em 13 minutos, mas vai ter vezes que a gente vai Vai demorar levar por uma 20. infinidade de motivos, às vezes a gente não vai ter a peça em estoque, mas a seriedade e a transparência é uma coisa que para mim é negociável. Então eu falo para os nossos clientes, cara, se você quer uma empresa perfeita, não chama Dualtech. Sim. Mas se você quer uma empresa de caráter que vai falar a verdade para você, nós estamos aqui. Então, uma pincelada rápida, como eu falei, o intuito não é puxar sardinha, até porque temos algumas empresas de elevadores boas no mercado, Sim. né? É importante até o síndico pesquisar. Mas o Guto antes tinha falado sobre o curso, né? Fez curso e tal, para se tornar síndico. E já teve alguma surpresa no decorrer do caminho, assim, que às vezes vocês, cara, mas isso é função de síndico, não é? Vocês tiveram que fazer. É eu que tenho que fazer essa parte? Pô. Isso é com o pessoal do elevador, não é comigo, né? Tem várias também, tá? Então, na verdade, eu acho que a profissão de síndico, ela é uma das mais completas, né? Porque tu envolve N setores, né? Então, tu envolve da parte de direito, recursos humanos, administração, contábeis, Psicologia. psicologia, Psicologia é fato. exato, engenharia, a parte elétrica, hidráulica. Cara, tu não precisa ser especializado em todas as áreas, mas tu Você tem que ter um compreender. conhecimento. Tem que... Porque tu tem que saber o que o cara tá fazendo lá de serviço para ti. Ele pode te enganar, né? Então tu tem que ter um pouco de conhecimento exatamente para cobrar o correto dele. Então desafios tem vários, assim, sabe? Surpresas a gente tem várias no meio do caminho. Mas eu acho que eu lembro, assim, agora um exemplo de um condomínio que a gente tinha até uma amiga que era síndica, né? E ela, também não vou citar nomes, chamou a gente porque ela queria entregar o cargo, mas queria alguém de confiança para assumir o condomínio. Para continuar o trabalho. Para continuar o trabalho. E a gente aceitou o desafio. Até não era honorário dentro da nossa carteira, do que a gente cobra hoje, né? Mas a gente acabou aceitando o desafio por esse pedido de uma amiga nossa, né? E foi um susto, porque é um condomínio totalmente diferente, assim, a realidade e o pensamento das pessoas, sabe? Então, até um perfil de condomínio que a gente conversou e nem manda mais propostas, sabe? Então, eram situações... Vou dar um único exemplo, para vocês entenderem do que eu tô falando, que a gente mandou fazer a jardinagem, era um jardim pequeno, né? Um custo de 200, 250 reais para fazer a jardinagem, e começaram a nos questionar quem que ia pagar o jardineiro. Ué? Né? Então, tipo assim, Ué, como assim? é a mesma coisa tu ir lá comprar um carro na concessionária e querer que a concessionária troque o pneu, Abasteça o carro para você. Entendeu? Então, eu não sei se eram pessoas que nunca tinham morado em prédio e era o primeiro imóvel, enfim. Então, assim, foi um susto que a gente tomou, né? A gente acabou meio que deixando os outros condomínios de lado para atender, porque, cara, dobrou o número de mensagens, foi uma loucura, assim. Então, a gente ficou um bem pequeno período e falou, gente, não. A gente Obrigada, tá deixando, mas não a gente tá vale a deixando pena. os outros condomínios de lado, né? Então, não Tem valeu isso. a pena. Tem isso desse lado do síndico profissional. A gente também avalia hoje, graças a Deus, né, Guto, a gente consegue hoje Medir, chegamos num mensurar. patamar que a gente mensura E o escolher, condomínio que né? a gente vai dedicar o tempo, porque para todo mundo, qualquer empreendedor, qualquer prestador, tempo é dinheiro. Então a gente hoje preza por determinados padrões, perfis de condomínio, de condôminos, localidade também. Já abrimos mão de condomínios em locais que ficavam muito distante, porque senão a gente não consegue chegar Hoje qual é o leque, assim? Que vocês... Balneário e Brava.
Ok. E Importante. Brava já. A gente chegou a Já pensar estamos até em analisando. focar só o Balneário Camboriú, o centro aqui, né? Mas por questão Vocês de sabem como é a logística, né? temporada aqui, Sim, né? sim, Então sim. vocês Temporada vão não anda. ver. Então, assim, é complicado. Às vezes, numa emergência, a gente precisa estar rápido, cara, não anda. Então, a Praia Brava, na temporada, ela é difícil a locomoção. Então, a gente, né, nesse estudo que a gente fez por questão de logística, a gente entregou até alguns que tinham em Camboriú, né, também por causa dessa questão de logística. E hoje atuamos mais no centro aqui de Balneário Camboriú e alguns na Praia Brava também. Aproveitando o gancho que você falou aí do trânsito e da emergência, né? Conta pra gente um pouquinho, alguma situação de emergência que vocês tiveram que contornar dentro do horário, fora do horário, mas algo que realmente ficou gravado na memória, assim, porque a gente se depara com situações todos os dias, né? Uhum. O elevador é uma delas, mas a gente sabe que o condomínio é uma caixinha de surpresas, né? Sim. Então, se teve alguma experiência que realmente marcou vocês, assim, Teve que sair correndo, é, né? de sair, de largar Pode tudo. Tava lá falar. com o Marcel comendo uma pizza, né? Teve que sair correndo. Cara, não, algumas vezes já aconteceu de ter que sair de casa, acho que o Guto também, para Sim. atender, sei Tá em lá, algum- elevador, tá em algum caminhão-pipa, evento. falta de água, por aí vai. De- Teve de- uma vez na Assembleia que eu saí para atender um caminhão-pipa e Isso. tinha faltado água. Tem algumas histórias também. Eu acho que é o que mais tem, dá pra escrever um livro, né? Então tem bastante situações. Às vezes a gente tá num evento, Que alguma bom, a coisa nossa assim. vida não é nada monótona. É verdade. A vida é bem A agitada. rotina não é nossa parceira, não, né? Não existe rotina na nossa Enfim, vida. às vezes tem que sair de algum evento, né, pra fazer um atendimento desse, mas eu acho que queres usar o exemplo das duas O que horas da aconteceu manhã. esse eu acho que foi o mais engraçado e divertido, e a gente conta que fomos eu, o Gustavo e o seu Bássimo para um condomínio, era meia-noite e pouco, para secar, porque a água extravasou pela caixa, o ladrão não deu vez, enfim, quando ligaram para nós, a água já estava do 9º andar, lá no Meu sexto, Deus. e a Descendo. gente foi com um balde, pano, vassoura e fomos lá enxugar a água no condomínio, por medo, graças a Deus, não entrou no elevador. É. E, senão seria um problema muito maior. E aí a gente tava lá, a gente fizemos isso e tá tudo certo. Era duas Eu horas- acho que é. Já era 2 horas da manhã, nós lá secando, com o condomínio vinha na porta, conversava. Foi engraçado, divertido, cansativo. Mas Tudo eu ao acho que foi mesmo o mais tempo, né? inusitado até pelo horário. Se fosse Sim. num horário comercial. Normal, né? Mas não, a gente saiu de pijama, vamos correndo lá pro prédio porque tá alagando. E aí a gente foi, depois resolveu, sanou o problema, enfim. Exato. E até uma dica, né? A Dai falou ali da água, Sim. para não ir no elevador. É importante frisar que se você que mora num condomínio e às vezes se deparou com uma situação de água, desligar os elevadores, A né? primeira Porque medida é tentar desligar você o acaba equipamento. Geral, evitando sim. da queima de muitos componentes, né? E a gente sabe que o elevador é caro de se manter, né? São placas eletrônicas, são E a falta dele causa um transtorno tão grande quanto a falta de água É de verdade. luz. exatamente. E Então, tem claro, que ficar como subministrado. o elevador é cheio de componentes elétricos, eletrônicos, às vezes uma situação de água ele molha e demora para Sim. secar. Às vezes 2, 3 dias tem que ficar ali desligado. Uhum. Então se Por mais que a você gente intervenha e tente ajudar na Exato, secagem, né? então se você desligar ele com antecedência, você evita aí Sim. custos, né? No É, final das contas é o que importa. E são equipamentos mais caros, né? Então Com certeza. é isso aí. Mas assim, se vocês, ó, eu vou pegar um conselho de cada um aqui. Tá. Porque a gente sabe que quando a gente tem empresa, né, Romulo, é difícil às vezes você dar um conselho pro teu cliente, né? E, cara, não fala comigo dessa forma. Porque a gente lida com o ser humano, você não sabe o humor, às vezes a pessoa, né, tá com uma situação, tá estressado, tá calma, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Todo dia é um desafio. Mas, Dai, se você pudesse dar um conselho para um morador, um condômino, Não seja assim. como de como lidar melhor com o síndico, né? Esse é um conselho, cara, para lidar comigo, né? Que conselho você daria? Comunicação. Passa para mim qualquer dúvida, reclamação, sugestão. Eu acho que o caminho para qualquer ramo hoje de negócios é você ter a comunicação, o teu cliente contigo, dizer o que ele gosta, o que ele não gosta, onde podia melhorar, nos ajuda. As críticas construtivas ajudam a gente a melhorar. Então eu não interpreto, claro, tem muito do tom que a pessoa fala com você, se ela quer te humilhar, se ela quer te diminuir, ou se ela quer realmente, olha, Dai, acho que ali podia melhorar aqui. Cara, eu adoro quando eu recebo esse feedback de morador. De realmente ele me pontuar alguma coisa que eu não vi. Por mais que eu vá no prédio 2, 3 vezes toda semana, o olhar do morador ajuda o síndico profissional.
E até mesmo o síndico morador, porque às vezes você vê aquela parede tantas vezes que você não vê nada diferente dela. Se E aí acostuma, né, uma com a outra paisagem. pessoa ambiente, chega exatamente, vê um ambiente diferente ou vê algo diferente. Então eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para todos os condôminos, era manter a comunicação sempre comigo, Boa. com o Guto, Boa. de sugestão, reclamação e por aí vai. Tem uma frase que eu falo aqui na empresa, né? Qual delas? Porque o homem das frases é você. O óbvio tem que ser O dito, óbvio cara. tem que ser Óbvio, dito. tem que Isso ser dito. facilita a Vou roubar a tua comunicação. frase. É porque eu entendo que isso você acaba inibindo muitas situações que às vezes se tornam desconfortável porque você não falou. Né, cara? Pega isso aqui, joga no lixo, por favor. Lembrando sempre manter o respeito, acho que não custa, Ah, não, né? claro. Sim. Isso é Ou às vezes as até por primícias do- acreditar que a pessoa entendeu e vai fazer de uma forma e o resultado não sai como deveria, Exato. né? E a gente trabalha com equipes, E, não são trabalhos solos, nem para vocês como síndico, nem para nós Exato. e às vezes a como gente empresa de esquece, né, manutenção, né? do óbvio, né? É Então, verdade. assim, a forma que eu falo não é a forma que você entende, e vice-versa. Então, por isso a questão óbvia. Posso dar uma dica também? Claro! Deve? Comunicação com paciência Com também, né? paciência, gente, Eu acho por que, Sim. favor. eu acho O que síndico tem Oh, família também, né? Não, eu acho que a paciência também é bem interessante, porque a gente tá com cada vez menos, né? Tu vê as pessoas com cada vez menos. Então, às vezes, um detalhe muito pequeno se transforma. E a gente vê notícias, com a gente, graças a Deus, nunca aconteceu, mas de síndicos até chegar em via de fato. agressões e tudo Sim, mais. sim. E às vezes por um detalhe, né? Uma coisa tão pequena que se tornou algo tão grande. Então, acho que tá faltando um pouco de paciência para as pessoas. Então por isso que eu falo a comunicação com a paciência, né? Eu acho que é super super interessante porque a gente tem muitos serviços às vezes que a gente precisa fazer a lavação da caixa de água, cisterna. Até a gente tem agora um prestador de serviço que ele consegue fazer sem esvaziá-las, né? Mas tem um custo um pouco mais elevado também. Então tem condomínios que tu não consegue fazer isso. Então tu é obrigado a esvaziar as caixas de água e por um determinado tempo o condomínio vai ficar sem água. Sim. As pessoas às vezes, por isso que eu falo falta de paciência, elas não entendem que tu é obrigado a fazer. Porque senão Existe tu o vai... processo, né, a ser cumprido. Exato, então é isso. É igual a manutenção do elevador, né? Voltando. Né? É. Você precisa parar uma vez É. por mês e vai ficar sem Vai ficar elevador. sem A gente se Porque- depara várias vezes com essa Porque situação. se você não prevenir, daqui a pouco você tem que remediar. Né? Se o condomínio tiver um elevador só, é mais complicado. Se tiver Mais dois, complicado. ok, para um de Sim, cada sim. vez, né? Quando teve aquele Então, ciclone em Balneário Camboriú, a Brava ficou sem luz, vários Locais, né? locais ficaram sem luz. E aí tinha morador que ligava para mim e dizia, você tem que fazer alguma coisa. O que eu vou Fazer fazer? o quê, gente? Eu Já cheguei a brigaram pegar conosco. meu carro Né? e ficar correndo na cidade para ver se eu achava algum carro da Celeste para dizer, moço, Já tu pode fiz ir isso lá. também. Tem como Pega passar pelo braço, Ai, pega. lá, Já meu fiz Deus, isso levanta a banana lá, que é só aquilo que fala. Já aconteceu conosco, né? O Do elevador condomínio tá sem continua luz. parado, mas tem Você sem levantou, luz, pô. calma. Não posso Não fazer tem o que nada. fazer, tá sem energia. Não fizemos milagres. Você Só corre Deus. para os sabe? amigos da Celeste, por favor, É. meu número de protocolo, protocolo. minha ordem de serviço é essa. Então é isso. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Como você falou, hoje o pessoal está muito estressado, né? Tá. E a gente sabe que nos dias de hoje o tempo é escasso, né? A gente está sempre na correria, graças a Deus, com bastante trabalho, não estamos reclamando, Não, né? Mas abdicar do tempo para vir aqui para a gente bater esse papo rápido, eu acho que é imensurável. A gente sabe que a vida do síndico é corrido, Sim. principalmente vocês que têm uma empresa em destaque aí na Dubai brasileira, em Balneário Camboriú. Então, é muito importante vocês estarem aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse mercado. E claro, a Dualtec com certeza agradece também a parceria, né, que a gente tem em alguns condomínios. E obrigado. imagina, a gente que agradece. Muito divertido. Agradecer pelo tempo, né? Sim. Usando da redundância, mas e parabenizar vocês pelo trabalho, tá? Acredito que vocês vêm mostrando aí com os anos que realmente um trabalho sólido e transparente fala mais alto do que tudo. Então, parabéns pelos resultados. A gente agradece o convite, né? E realmente a nossa vida é bem corrida, mas a gente sempre dá um jeitinho de participar de cursos, né? Até pra gente Qualificando. Sim, se qualificar. E também essa experiência para passar a experiência para novas pessoas, ou que já estão na área, ou que têm interesse de entrar na área. Até eu brinquei antes da questão de não seja síndico, né? Um conselho. A gente gosta do que a gente faz, então vai muito da pessoa, né? Exatamente. Então, mas é um serviço muito bacana, gratificante. Tem os desafios, óbvio, eu acho que todo Como toda trabalho profissão, tem, né? toda profissão tem. Mas a gente gosta do que a gente faz. Isso eu acho que é o principal e que tá dando certo, né?
Então a gente agradece o convite aí, precisando, estamos à disposição. E mais uma vez, você que mora num condomínio que não está satisfeito com o trabalho do síndico, né? Você tem o direito de indicar aí uma empresa séria, Bconde. Vou pedir pro o nosso Cadu Malucelli, o brabo do marketing. Cadu, depois bota aí o Instagram do Bota as rapaz redes- aí, da bota as redes galera. sociais aí. Bconde, para quem quiser conhecer o trabalho dessa turma aí, com certeza você não vai se arrepender. É isso, gente. É isso. Obrigada. Muito aí. obrigado. Obrigada. Fiquem com Deus. Um abraço.